Bom, vamos dar início então à nossa terceira reunião das comissões temáticas. Hoje é a apresentação da comissão temática de genética. A doutora Larissa Matsumoto vai falar sobre o PGT e a rotina clínica, quando indicar. Depois a gente vai ter um debate com o doutor Paulo Galo, o doutor Eduardo, vamos ver se eu vou falar certo, Miyadahira? Isso, perfeito. Miyadahira. Miyadahira, Já pode ir para o Japão. joia, direto do Japão. Eles vão apresentar alguns casos clínicos e depois a gente discute todo mundo junto. Então, vamos lá, doutora Larissa. Primeiramente, também muito obrigado pela presença de todos vocês e aí por terem preparado apresentações e aula. Obrigada a todos. Então, vou começar a apresentação. Boa noite a todos. É, opa, ai, já comecei falando aqui. Vou começar com uma linha do tempo, então, bem breve nessa linha do tempo, ressaltando apenas os fatos principais aqui. PGTA é um add-on, é considerado um add-on na fertilização in vitro. É muito novo, se a gente for ver, os primeiros casos descritos de nascidos vivos foram em 1990, com biópsia de corpúsculo polar, e em D3 também, blastômero biopsiado para diagnóstico, né, de doenças ligadas ao X. Na verdade, eram transferidos embriões XY para doenças ligadas ao X. A primeira descrição foi em 1990. Em 2008, a gente teve essas classificações, né, de PGS 1.0, PGS 2.0, quando a gente passou, então, a biópsia de blastocisto, né, cultura estendida, e as biópsias de blastocisto, e utilizar a técnica de CGH-array, não mais FISH. Em 2010, implementação do SNP array, com a avaliação dos 24 cromossomos. Em 2014, o NGS, e utilizar também para a utilização para translocação recíproca. Em 2015, é aquele artigo polêmico sobre os primeiros embriões aneuploides mosaicos transferidos que resultaram em nascidos vivos, né? E aí começou-se a discussão sobre transferência de embriões em mosaico desde então. Em 2017, a gente teve a mudança ali de denominação, né, de PGS para PGTA, e utilização, em maior parte dos casos, da técnica de NGS, que veio para automatizar e baratear o processo, né, não que seja, mas tentar ali um melhor custo-benefício. E agora a gente vive a fase do PGTA com utilização da inteligência artificial para interpretação dos dados. Isso a gente já utiliza na Igenomics, a plataforma do Carrier Mapping também, que é o PGTA com NGS, com SNP Array, e as técnicas não invasivas aí, que embora estejam, né, na crista da onda das pesquisas, a acurácia ainda não permanece, não supera o PGTA com biópsia embrionária. Lembrando que PGTA, então, a gente pode, o teste genético, a gente pode realizar na biópsia de corpúsculo polar. Isso, fazemos a avaliação apenas dos erros meióticos de origem materna, com resultado de até 10% inconclusivo. A biópsia em terceiro dia, quando esse embrião tem mais de 6 células e menos de 25% de fragmentação, também com cerca aí de 10% de resultados inconclusivos, né, retirada de apenas um blastômero. E quando você tem ali os embriões com uma qualidade mais baixa, com 25 a 50% de fragmentação, você aumenta o erro diagnóstico, aumenta o risco de detecção também de mosaicismo. Blastocisto, então, trofectoderma, que é a nossa rotina clínica, e alguns estudos, né, de técnicas minimamente invasivas propunham aí fluido em blastocele, mas com uma acurácia muito menor do que a análise de trofectoderma, que é o mais indicado hoje, né, com cultura estendida em embriões de quinto, sexto, sétimo dia, o resultado ali de taxas inconclusivas, de resultado inconclusivo perto de 5%, incluindo aqui nesses inconclusivos os 3%
de mosaico, em média, que a gente tem de resultados, como aneuploides, né? Como embriões alterados. E o DNA de cultura, que são as técnicas não invasivas. Hoje, claro, a maior parte das biópsias são realizadas em embriões em blastocistos, mais 3% ainda, segundo uma pesquisa do IVF World, com mais de 342 mil ciclos, ainda se faz em corpúsculo polar, muito, né, justificado muito por conta de regulamentação em países que você não pode ali realizar biópsia nos embriões. E aí, o que nos diz o guideline, né, da ASHRAE em relação à técnica? A recomendação é que seja realizada a ICSI, embora alguns estudos hoje mostram que a fertilização clássica, você tem possibilidade com o uso de NGS e o SNP de detecção dessa contaminação materna-paterna, né? Você retém uma possibilidade, então, de realização, mas a recomendação é realmente que a gente faça a ICSI para reduzir o risco de contaminação. Se possível, no guideline, ele cita para utilizar o time-lapse, por conta da avaliação dos embriões, melhor avaliação da fertilização desses embriões, cultura fechada, e limita a exposição do embrião e decisão de melhor tempo de biópsia, congelamento embrionário, então biopsia e congela para depois realizar a transferência. Ele até tem alguns estudos que mostram que esse tempo, né, entre a biópsia e o congelamento tem correlação com taxas de gravidez, né? Quanto menor o tempo ali, maiores são as taxas de gravidez. Cultivo individual, para também não ocorra a contaminação, né, de material genético aí de outros embriões. E, se necessária, a rebiópsia, nos casos que você não teve ali um resultado conclusivo, ou em casais que decidiram congelar, e aí uma outra situação, né? Você esperar a expansão da cavidade, e se já tiver sido realizada uma biópsia, você realizar a biópsia na mesma área que foi realizado o hatching, nesses casos aí de biópsia inconclusiva. O FISH hoje não é recomendado. A gente sabe que o NGS é melhor que o qPCR para mosaicismo. O CGH-Array não detecta pequenas microdeleções e microduplicações. O NGS, eles detectam, o NGS e o CGH-Array, eles são capazes de detectar o mosaicismo quando presentes ali em mais de 20%, então por isso que hoje a gente define mosaicismo entre 30% a 50%, né, nos nossos laudos, mosaicismo de baixo grau, e de 50% a 70% mosaicismo de alto grau, porque quando você tem essa porcentagem menor do que os 30% ou maior que os 70% ali, né, vão ser aneuploides, mas isso pode ser um noise, né, um erro, uma falha de detecção ali. O NGS melhor que o CGH-Array para detecção de mosaicismo. Ambos não detectam rearranjos estruturais, né, que a gente precisaria realizar o PGT-SR, nem dissomia uniparental e nem poliploidia. Então, PGTA+, ele entra aqui nessa situação de detecção de dissomia uniparental e a poliploidia também. E o NGS pode utilizar em casos que você vai fazer o PGTM, é a técnica de escolha, a técnica que possibilita realizar o PGTM junto com o PGTA. Então, a gente vê que desde 2015, né, existe um aumento ali da empregabilidade da técnica. Nos Estados Unidos, em 2022, cerca de 50% dos ciclos de fertilização in vitro utilizaram PGTA como add-on. No Brasil, a gente calcula aí que perto de 30%. Em alguns centros nos Estados Unidos, aí mais de 90% realizam PGTA nos seus ciclos. Levantando com a Mari no laboratório, né, nossa embriologista, as nossas taxas chegam a 80% a 90% de PGTA.
e muito porque a idade das nossas pacientes que vêm para ciclo, e aí é uma tendência global também, que a idade das mulheres que façam fertilização in vitro, segundo os dados da SART e da HFEA, né, de UK, as mulheres têm vindo buscar fertilização in vitro também numa idade mais avançada. Nossa média de idade fica ali perto de 38,6, né? Alguns trimestres entre 39 anos, então por isso que as nossas taxas de PGTA no laboratório também são bem altas. E aí, quando a gente pensa em PGTA, e aqui está um QR Code para vocês participarem dessa enquete, é mais levantamento, não tem um certo ou um errado, é mais por curiosidade mesmo, né? Qual o objetivo que a gente tem quando realiza um PGTA? É reduzir o time to pregnancy? É aumentar a taxa de gravidez por transferência? É reduzir o risco de gemelaridade? Reduzir o risco de aborto? E aí tem outros estudos que citam, né, o custo-benefício, o número de tentativas, né, a relação, além do time to pregnancy, custo-benefício por tentativas, né. Então, vão respondendo aqui no QR Code, eu vou apresentando alguns dados dentro desses objetivos, né, que podem ser os nossos interesses ali quando a gente indica a técnica para as nossas pacientes. Então, redução do time to pregnancy, né? Um dos primeiros estudos que trouxe isso foi o estudo clínico randomizado da Carmen Rubio, que ela mostrou que pacientes que realizavam PGTA tinham uma média lá para se atingir a gravidez de 7,7 meses e as pacientes que não realizavam 14,9 meses, mas isso estava na parte de suplemento, né? De suplemento lá, uma tabela no Supplemental, e não foi analisado o valor, o P, né, desse tempo, da correlação com esse tempo. Esse outro estudo, que foi um estudo de custo-benefício, que avaliou 8.998 casais que foram para a FIV, ele mostra, sim, uma custo-efetividade. As pacientes que foram introduzidas nesse estudo tinham ali menos de 42 anos, era um estudo multicêntrico. Ele mostra que para pacientes ali que tem um número de embriões acima de 3, você tem redução ali do tempo, do time to pregnancy, para essas pacientes com empregabilidade do PGTA. E o segundo objetivo poderia ser, né, aumentar as taxas de gravidez. Nesse estudo aqui de acompanhamento, né, de levantamento, na verdade, do HFEA, em 190 mil ciclos, 2.464 deles, né, com PGTA, ele mostra que por transferência, mesmo para pacientes com menos de 35 anos, que os estudos clínicos randomizados não mostram benefício por transferência para essas pacientes, em pacientes que realizam a transferência, você acaba tendo ali maior taxa de nascido vivo por embrião transferido, por transferência realizada em todos os grupos de pacientes, e isso foi significativo. Você teve significância estatística em todos os grupos. E aí, muito dos estudos clínicos randomizados, né, a gente tem análise do intention to treat e pensar que muitas dessas pacientes que fazem PGTA não terão transferência, né? Então, isso pode ali trazer um dado de resultado, né, que não tem essa significância estatística quando a gente acompanha os casos dos estudos coorte, né, o que nos mostram os estudos coorte. E a redução de taxa de gemelaridade, né? Isso tem um estudo clínico randomizado, que é um estudo clássico. Esse estudo foi muito interessante, porque na prática clínica eles utilizavam muito, a gente vê que globalmente tem reduzido ali a taxa de transferência de embriões de mais de um embrião, né? Mas ainda assim, nos levantamentos de UK, a gente vê que 30% dos embriões das transferências ainda são realizadas com 2 embriões. Nos Estados Unidos, com pacientes com menos de 35 anos, até 40% das transferências, segundo dados de 2019, são double embryo transfer. E esse estudo, ele para a prática, né, eles transferiam 2 embriões como rotina, então ele comparou pacientes, 170, randomizou entre 175 pacientes, um grupo ia realizar a transferência de 2 embriões sem PGTA e o outro grupo ele realizou
a transferência de um embrião euploide. Não teve diferença estatística na taxa de gravidez ongoing, mas teve sim diferença nas taxas de gravidez de gêmeos. Grupo que foram transferidos 2 embriões tiveram ali 48% dos casos de gemelaridade e 0% nos que fizeram single embryo transfer com PGTA. Então, você tem sim uma redução ali de gemelaridade, que é uma tendência global. A gente vê a queda ali de gemelaridade nessa tendência global também por conta da transferência de embrião único e empregabilidade do PGTA, né, concomitante. E redução de risco de aborto, né? Esse é o último estudo clínico randomizado publicado no New England, né, que compara o PGTA e o grupo não PGTA. A média de idade das pacientes era de 29 anos, então pacientes com ótimo prognóstico ali. Essas pacientes tinham, para entrar no grupo, né, para entrar no estudo ali, pelo menos 3 blastocistos formados, mas a média foi de 7 a mais ou menos 3 embriões formados. A biópsia era feita no 5º dia, utilizado o NGS. Foram 1.202 casais, e aí dividido 606 entre o PGTA e 606 que não realizaram o PGTA e fizeram a análise morfológica para a escolha do embrião. A gente vê que nesse estudo teve a redução de aborto clínico, com significância estatística aí no primeiro trimestre, no grupo que realizou o PGTA. E o que nos diz a Cochrane, né? A Cochrane, ela levantou 3 estudos clínicos randomizados. A grande crítica para esse estudo, para essa revisão sistemática, é que a maior parte dos estudos incluídos foram realizados a técnica de FISH. Para os estudos clínicos randomizados foram utilizados FISH, que já não é uma técnica que a gente utiliza, mas quando ele avalia o risco de aborto, quando você faz a biópsia e análise do estudo clínico randomizado que utilizou biópsia de corpúsculo polar, você teve sim uma redução do risco de aborto, mas quando você avalia ali nascido vivo e redução de risco de aborto para embriões em blastocistos biopsiados, o estudo incluído, o único estudo que foi avaliado foi o estudo do Santiago Monet, de 2019, e não mostra uma diferença ali estatística para a redução do odds ratio ali, tanto para nascido vivo quanto para redução de risco de aborto. E as indicações segundo os guidelines, né? Então, a gente pode ter os objetivos, mas as indicações clássicas são a idade materna, segundo o guideline do Ashley, a idade materna, a falha de implantação, considerado ali mais de 3 transferências embrionárias, perda de aborto de recorrência, principalmente quando você tem causa genética associada ou fator masculino grave. E aí lembrar que também, como indicação, é a solicitação do cariótipo para falha de implantação, para aborto de recorrência e fator masculino grave, antes da realização do PGTA. A idade materna, então, é a principal indicação global hoje, e isso a gente sabe por conta das reduções, da redução, né, da chance de nascido vivo naturalmente, também por fertilização in vitro, muito relacionada a estudos, os 2 estudos clássicos aqui, né, para que a gente tenha, né, a correlação ali de redução de qualidade de óvulo, muito pensando do ponto de vista de aumento de aneuploidias, né, esse primeiro estudo ele mostra ali um cálculo, né, que ele mostra a redução de taxa de embriões euploide pela idade em 46.439 embriões biopsiados de 6.000 ciclos, e o outro é o estudo do Richard Scott, né, que traz uns gráficos super que a gente utiliza, que eu utilizo até no dia a dia, né, embora a análise tenha sido feita com qPCR, que não é a técnica que a gente utiliza hoje em dia, mas os gráficos eles são muito visíveis e que mostram esse aumento de correlação entre idade e aneuploidia, que é a principal causa ali para a redução das taxas de nascido vivo com fertilização in vitro ou naturalmente. E aí, se a gente entrega, né, o PGTA, a gente tem
um benefício para essas pacientes. Então, esse estudo clínico randomizado do Santiago Monet nos mostrou nessa divisão que ele faz numa análise secundária do estudo entre pacientes com menos de 35 anos e pacientes com mais de 35 anos, uma significância, um aumento ali em taxa de gravidez, de ongoing pregnancy, para as pacientes que realizaram o PGTA. Então, acima de 35 anos, você tem ali esse estudo que mostra um benefício em realização da técnica. E o fator masculino grave, aí um dos estudos clássicos é esse que ele avaliou FISH no sêmen, e é o estudo citado pelo consenso da ISRM, né, pelo Comitê Opinion da ISRM, e ele coloca lá que nos homens que possuíam NOA, né, a zoospermia não obstrutiva, ou mesmo a zoospermia obstrutiva em homens com Klinefelter, quando comparados com os controles, você tem ali uma taxa maior de aneuploidia, todos eles com significância estatística quando comparado com os controles. Existem alguns cromossomos que têm maior correlação dessas alterações, e esse estudo foi com o PGTA de pacientes, ele pegou 2 grupos, né? Então, ele pegou mulheres com menos de 35 anos, uma média ali de 35 anos, e realizou a biópsia dos embriões, comparou a FIV clássica com a ICSI, com os homens que tinham o sêmen normal, e a ICSI em homens que tinham oligosospermia. E pegou um grupo de doadoras, com uma média de idade de 25 anos, e também comparou, né, o PGTA nesses grupos de FIV clássica, a ICSI com sêmen normal ou a ICSI com oligosospermia, e ele achou significância estatística nos resultados dos embriões para os homens que tinham a oligosospermia, tanto no uso de óvulos ali de mulheres com uma média de 35 anos, quanto nas pacientes doadoras. Você teve um aumento ali de incidência de alterações cromossômicas de origem paterna. E a análise, depois ele faz a análise de cada um dos cromossomos. Os cromossomos sexuais são os mais afetados, mas você tem alteração com significância estatística também no cromossomo 1, 2, 11 e 18. E as pacientes com falha de implantação, né? Então, a gente tem esse estudo de coorte com 627 ciclos. Ele mostra, aqui ele considerou, né, falha de implantação mais de 3 transferências com pelo menos 4 embriões de qualidade, e ele mostra, sim, que houve melhora comparativamente ali das pacientes que realizaram na taxa de gravidez e nascido vivo, nas pacientes que realizaram o PGTA, e depois ele fez uma análise interessante que ele pareou para as características de 1 para 1 entre as pacientes que fizeram PGTA e não fizeram PGTA, entre 109 pacientes, e também encontrou maior taxa de nascido vivo com significância estatística para essa amostra, essa segunda análise pareada. Nessa segunda coorte retrospectiva, aqui é desculpa, gente, para aborto de repetição, a gente tem esse estudo que é um estudo muito interessante, que ele avaliou pacientes com pelo menos um aborto com POC alterado. E eles, quando a gente depois fizeram biópsia e avaliaram o PGTA dessas pacientes, a gente tem uma correlação de preditor para a aneuploidia, não só relacionada à idade materna, mas uma mulher que já tenha tido um aborto, e aí não aborto de repetição, mas pelo menos um aborto com confirmação de aneuploidia, e aí lembrar que o consenso, né, da ESH de aborto de repetição, eles recomendam que no segundo aborto seja realizado a POC. Então, você tem essas pacientes ali sob risco de que apresentem maior taxa de aneuploidia quando comparada com as pacientes que não possuíram um aborto além da idade, né? Então, você
Para essas pacientes que tiveram alteração, na aneuploidia na POC, você tem ali, comparada com a idade, uma taxa de aneuploidia maior do que o esperado, com um odds ratio ali de 1,4. Enquanto maior o número de abortos com confirmação de alteração de aneuploidia, maior é esse risco de aneuploidia nos embriões depois na fertilização in vitro. E tem um único estudo clínico randomizado, né? Lembrando que aborto de repetição a gente calcula aí que a prevalência seja de 1 a 3% das pacientes, né? Então, é um estudo de difícil realização. Tem um único estudo clínico randomizado com 207 pacientes, com 2 ou mais abortos, uma média de idade de 35 anos. A análise foi feita por Snip Array e ele fez até 5 ciclos de captação para essas pacientes. Ele transferia um embrião sem biópsia, um embrião com biópsia, e para as pacientes que não realizaram biópsia, a transferência eram de 2 embriões. Na análise, na análise depois ajustada para a transferência de um único embrião, ele mostrou uma taxa de nascido vivo favorável, com odds ratio de 4,9, para as pacientes que realizaram PGTA. Então, para esse grupo de pacientes, esse estudo clínico randomizado, para as pacientes com aborto de repetição, mostrou um benefício em realização da técnica, não só para nascidos vivos, mas também para taxas de aborto, e a taxa cumulativa também, você tinha um benefício quando realizado mais do que 4 ciclos de transferência para essas pacientes. Até 4 ciclos, né? Até 4 ciclos de transferência. Mas não teve diferença no time to pregnancy. O PGTA foi de 5,19 meses e o grupo controle de 3,6, sem significância estatística. Uma discussão, né, que a gente tem fora do consenso ali do ESHRE, mas que o Comitê Opinião da ISLM levanta, que é PGTA para as receptoras, né? E aí ele coloca para individualizar cada caso. A gente tem poucos estudos com receptora, então peguei 2 estudos aqui que eles mostram, né, a realização de PGTA para as doadoras. A média de idade desse estudo foi de 18 a 34 anos entre as doadoras. Não houve diferença estatística em relação ao número de óvulos captados, que foi em média de 27 a 29 entre as pacientes que realizaram PGTA e as pacientes que não realizaram. A taxa de formação de embrião, taxa de blastulação era de 66%, também sem diferença estatística, e de euploidia, em média, 75 a 80% desse grupo de doadoras. Nesse outro estudo, foi uma coorte retrospectiva, ele mostra também doadoras, né, de 25 a 30 anos, com técnica de Snip Array, a taxa de aneuploidia foi de 12%, foi o grupo que apresentou menor taxa de aneuploidia, e ele avaliava, né, por Snip Array, qual era a origem dessa alteração. Então, 30% das causas eram causas embrionárias, por erro mitótico, e aí presença de trissomia, monossomia, e 70% eram erros de meiose 1, meiose 2. Entre essas doadoras. E o estudo que o Comitê Opinião da ISRM cita, né, ele não teve diferença estatística nas pacientes que fizeram, era uma coorte de 70 pacientes que fizeram as receptoras, né, com uma média de 41 anos, fizeram PGTA, e um outro grupo não fez o PGTA, foi 31 pacientes para PGTA, 39 sem PGTA. Ele mostrou que 2 desses pacientes que fizeram PGTA tiveram 100% de aneuploidia, mas a taxa média era de 60,9% dos blastocistos eram euploides. Essas pacientes, assim, eram um prognóstico excelente, porque tiveram, em média, 9,94, mais ou menos 4,64 blastocistos formados em cada um dos ciclos. Tiveram 2 casos que tiveram 100% de aneuploidia, e nascido vivo, embora maior, né, nas pacientes que realizaram PGTA aí por transferência, 65,5%, nas pacientes sem
PGTA foi de 54%, não houve significância estatística, e aborto também, entre as pacientes que realizaram PGTA foi de 9,5%, e as pacientes que não fizeram foi de 19,2%, mas também por conta do N, né, porque não houve significância estatística. E aí, queria trazer para vocês, né, indicações fora de consensos, que hoje nenhum dos consensos aborda, né, essa taxa de fertilização anormal, muito porque o guideline da Ashley, né, de práticas no laboratório de 2016, que precisa ser atualizado, ele coloca que PG3PN, ele coloca never, né, nunca deve ser transferido ou criopreservado, e transferência de embrião em um PN não recomendado. Hoje, na prática clínica, né, a gente tem recomendado o PGTA Plus justamente para essas taxas de alteração de fertilização, né, principalmente quando você não utiliza o time-lapse. E por que disso, né? Esse levantamento da Genera foi um estudo retrospectivo, né, que mostrou ali que comparou, né, embriões em 2 PNs, 2.517 embriões, versus 1 pronúcleo e 3 pronúcleos, e ele mostra que a taxa de aneuploidia de embriões formados é muito menor em embriões 2 pronúcleos ali, de 63,3%, né, em taxa de formação de embriões, versus 1 pronúcleo foram 9,8%, e 3PN você até tem uma frequência maior de blastocistos formados ali, de 44%, né? A idade paterna, a idade materna tiveram correlação com a formação de principalmente 3 pronúcleos. Quando você avalia a origem dessa taxa de fertilização anormal, entre um pronúcleo você teve 17 de causa materna e 24 causa paterna. Em 3 pronúcleos, a principal causa é de origem materna, por conta da não disjunção ali do segundo corpúsculo polar, né? Isso no time-lapse a gente consegue acompanhar, mas quando não foi realizado o time-lapse, a indicação realmente é realizar biópsia, muito porque você acaba vendo maiores taxas de aneuploidia e, além de aneuploidia, triploidia. Então, para embriões 3 pronúcleos, você tem 43% deles são triploides, e você encontra uma maior taxa de mosaicismo também, de 13,4%. Em embriões com um pronúcleo, tem muitos casos descritos já de nascidos vivos, e assim que formados, né, os embriões, ele tem uma taxa menor ali de blastulação, né, quando mostrei nesse estudo da Genera, e outros levantamentos mostram ali, em média, 32% de um pronúcleo forma blastocisto, e 17% deles tende a ser embriões de boa qualidade com possibilidade de transferência. Mas já sabendo que, vindo de um pronúcleo, a taxa de implantação desses embriões é menor do que quando comparado com 2 pronúcleos. Tem um caso na literatura de um pronúcleo transferido que resultou em mole datiforme, e a maior parte deles, né, desses blastocistos, são diploide, mas são encontrados também dissomia uniparental e haploidia, que a gente não vai conseguir ver por NGS, vai precisar realizar o PGTA Plus com complementação, né, do SNP Array, para que a gente tenha ali a definição se é realmente diploide ou se você tem casos aí de dissomia uniparental da cábia toda, né, ou só de algum cromossomo. Os casos de melhor prognóstico de 3 pronúcleos são os casos desse micro terceiro pronúcleo, porque você acaba tendo maior taxa de formação de blastocistos, e 86% deles, nesse levantamento do Capalbo, né, que foi um N pequeno ali, mas 86% quando presente o micro terceiro pronúcleo, você teve ali, eles eram diploide, e não na proporção que a gente espera ali de um terceiro pronúcleo visualizado de 43% triploide. Lembrar que em 3PN também você pode encontrar dissomia uniparental, e sempre, nesses casos, partir para NGS mais cariomapping, não por SNP Array, não
não em casos, né, de mau prognóstico, né, porque a idade materna está relacionada à maior taxa ali de formação de 3 pronúcleos, né, das fertilizações anormais, não descartar logo de cara, né, embora seja a recomendação ali do guideline da ASH de 2016. E aí aqui eu fiz um resumo, né, do que a gente tem hoje de guidelines e comitê opinions para a realização do PGTA em relação à técnica. Então, a gente tem a ISLM de 2018, tem o ASH de 2020, que é o que eu trouxe os dados aqui na aula, né? Tem o da ASCO de 2020, que ele regulamenta mais as gestações, ele traz, né, como recomendação mais, um comitê opinion também, na verdade, que ele traz mais as recomendações pensando ali em gestação, né? Então, ele coloca até para mosaicismo, não pensar em não transferir tradicionalmente mosaicos, mas depois da transferência realizar aconselhamento, consentimento e gestação e biópsia de vilo e amniocentese. E para as pacientes gestantes, ele recomenda oferecer o teste genético pré-natal por conta de microdeleções, microduplicações e mutações de novo. Então, se você fez biópsia e for seguir a ASCO, a recomendação seria fazer biópsia de vilo ou amniocentese, né? Que na prática clínica a gente acaba não fazendo. E o consenso de UK, que ele classifica como um add-on, né? E coloca ali, ele ressalta bem o risco dos falsos positivos e descarte de embriões em mosaico, e que a remoção de células pode, ali pelo consenso, eles têm, né, um consenso de add-on deles é bem rigoroso, né, e eles colocam ali que isso pode causar algum dano, mas o da ISRM e da ASH coloca só se você retirar mais de 10 células, você tem um impacto ali em taxa de nascido vivo, segundo o consenso da ASH, e da ISRM, D3, você tem um impacto, né, que a gente já tem isso já bem documentado, né, impacta na taxa de implantação, mesmo quando você tem PGTA normal para esses embriões em terceiro dia, uma taxa de implantação muito menor quando comparado ao PGTA de embriões em blastocisto, né, que aqui chega a embrião em terceiro dia normal perto de 30% a 40%, e embriões de blastocisto ali uma taxa de implantação perto de 50% a 60%, a depender da idade da mulher. Em relação às recomendações, a ISRM coloca que a idade da mulher é mais do que 37 anos, o ESHRE mais do que 35, muito baseado no estudo do Santiago Muné, a COG, né, coloca 38 a 41 anos, por conta das maiores taxas de gravidez e redução ali dos riscos de aborto, mas lembrar que 32% dessas pacientes que realizam biópsia com mais de 38 anos podem não ter embriões euploides para transferência. E o da UK, 37 anos, não para todas, mas para a redução ali, ele cita a redução de time to pregnancy. Fator masculino para ISRM, quando você tem oligosospermia, segundo a classificação da OMS de 2010, na época, né, menos de 6 milhões, você tem até 3 vezes mais alterações cromossômicas, e aí ele cita aquele estudo que eu trouxe, né, que os cromossomos para fator masculino ali associado à maior taxa de aneuploidia 1, o 2, o 11, 18, e o consenso da ASH traz para quando você tem combinação de oligosospermia mais alguma outra alteração, motilidade ou teratosospermia, ou em casos de azospermia. Receptora da ISRM, ele coloca como individualização dos casos, traz aquele estudo clínico, né, que não teve diferença estatística, mas ele cita como maior taxa de gravidez e menor taxa de aborto, mesmo sem significância estatística, para o grupo que realizou PGT nos tratamentos de ovorecepção. A COG, ESHRE e o DUK não cita, e aborto de recorrência, a ISRM coloca que não é custo efetivo, não altera nascido vivo, até porque não tinha saído ainda o RCT, que é de 2020, né, em pacientes com aborto de recorrência, e a ESHRE para 2 perdas ou mais,
incluir gestação bioquímica, ele recomenda que seja realizada para as pacientes com aborto por conta da redução de risco de aborto ali dos últimos RCTs, né, que na ESRM não tinha saído do Santiago Monet, nem esse que foi publicado na New England Journal of Medicine. E falha de implantação, a ESRM não cita, o Daesh ele recomenda 3 ou mais falhas de transferência com embriões de qualidade, e o de UK ele coloca que pode ser uma indicação, mas ele não bate o martelo como indicação absoluta. Obrigada, doutora, pela excelente explicação, pela excelente apresentação, riquíssima. Acho que a gente tem bastante coisa para discutir agora, né? E vou passar a palavra para o doutor Eduardo ou o doutor Paulo? Ou todo mundo junto? Eu acho que a gente podia aproveitar se alguém tiver alguma coisa da apresentação da Larissa, né? Não sei se você tem anotação, Eu Paulo. anotei alguns comentários para fazer e depois eu Uhum. trouxe só um casinho. Agora, a gente vê, por exemplo, não está em nenhum guideline, né, de nenhuma sociedade de reprodução a obrigatoriedade de, na pesquisa do casal infértil, na pesquisa do a gente tem que ter uma visão crítica de determinadas coisas. Muitas vezes os guidelines eles são importantes para a gente ter uma visão geral, uma visão em massa, mas cada vez mais a reprodução humana tem que ser assistida. Por exemplo, a reprodução assistida tem que ser individualizada. A gente vê, por exemplo, que nenhum guideline de nenhuma sociedade indica a pesquisa de cariótipo do casal na pesquisa do casal infértil, e eu acho fundamental, principalmente nas que vão ser submetidas à reprodução assistida. Eu faço de rotina isso. E por quê? A gente vê que a incidência de alteração de cariótipo na população fértil é muito menor do que na população infértil. Então, homens inférteis e mulheres inférteis, elas têm muito mais risco de ser mosaicos, ou até mosaico de Turner em mulher, mosaico de Klinefelter em homem, tem algum mosaico. Quando a gente fala de rearranjos estruturais, enquanto no casal fértil 0,25% da população tem alteração estrutural no cariótipo, nos casais inférteis isso chega a 4%, quer dizer, quase 20 vezes mais. Quando a gente fala de serviço público, que o custo-benefício de fazer cariótipo em todo mundo talvez possa ser discutido, mas no Brasil, que o tratamento de reprodução não é coberto pelo SUS e essas pessoas gastam um dinheiro muito grande, eu não consigo me imaginar fazer esses tratamentos sem o cariótipo do casal. Até porque, nesses casos específicos que tiver rearranjo estrutural, eu já me indicaria um PGTSR e não um PGTA. Então, isso apesar de quando a gente fala de guideline, a gente tem que pensar nisso. Eu, particularmente, sou a favor de cariótipo do marido e da esposa quando tem dificuldade em engravidar, para a gente não comer mosca e ter uma despesa grande, retardar o tratamento de um casal que pudesse ter alguma coisa. Mas com relação ao PGTA especificamente, eu acho que é muito importante a gente dar a informação correta para a paciente. A paciente chega para a gente com uma interpretação errada do estudo genético do embrião. A paciente acha que se ela fizer PGTA, ela tem certeza que vai ter um bebê saudável, que garante ela 100% de bebê saudável. E não é verdade. A gente sabe que o mesmo PGTA, ele, em termos de nascido vivo, ele garante um risco de neném nascer com uma aneuploidia de 1 para 2.000, 1 para 2.500, que é muito próximo de uma mulher com menos de 30 anos. O PGTA ele não vê, por exemplo, as doenças, as alterações gênicas, as mutações genéticas. Ele não vê as alterações estruturais, que tetralogia de Fallot, meningomielocele, espinha bífida, uma série de alterações. A paciente chega para mim, muitas vezes, jovem, com 33, 34, eu quero fazer biópsia do embrião, porque eu quero ter certeza que o meu embrião é saudável. Quando eu explico para ela que ela, aos 30 anos, o risco, que a gente sabe que 99% dos embriões com aneuploidia não nasce. Quando eu falo para elas que o risco de, aos 30 anos, o neném nascer com uma síndrome de Down é 1 para 2.000, e com o PGTA o risco vai ser 1 para 2.500,
E que elas não vão impedir as alterações estruturais, não vão impedir as mutações gênicas. Você não vê no PGTA as mutações, você só vê se você tiver uma história familiar, se você fazer um PGTM. Então, elas mudam muitas vezes de ideia. Então, a decisão da paciente, muitas vezes pelo PGTA, é por falta de informação, por ter uma falsa impressão de que vai fazer biópsia do embrião e isso vai garantir a ela um embrião saudável. Então, isso é uma coisa que eu brigo muito. Então, eu procuro orientar as pacientes, seguindo a SRM, só fazer PGTA em paciente com cariótipo normal naquelas mulheres acima de 37 anos, a partir de 38 anos. Mesmo assim, explicando que o exame não garante nada, não é garantido, e que existe um risco pequeno, se for numa clínica de boa qualidade, do próprio manuseio da biópsia embrionária, diminuir um pouco a chance desse embrião implantar. Né? Então, acho que isso é muito importante, a gente ter a informação adequada desse paciente. Né? Então, eu gosto muito, geralmente, eu me preocupo com as pacientes acima de 38 anos, porque se eu tivesse 42 anos, aos 40 anos, o risco de nascer com aneuploidia é 1 para 180. Aos 42 anos, já é 1 para 50. Aos 44, já vai quase 1 para 5. Aí eu acho que vale a pena o risco e o custo, porque se eu trouxer o risco para 1 para 2.000, para 2.500, eu estou dando uma certa segurança para a paciente. Né? Então, a indicação de cariótipo alterado, aborto recorrente, falha recorrente de implantação, a Larissa falou bem, é controverso, mas é uma ferramenta que a gente tem, porque depois do casal passar por tanto sofrimento de aborto recorrente, falha recorrente de implantação, pode ser um caminho, uma luz. E uma outra indicação que não é formal são aquelas pacientes mais jovens, mas que têm, por exemplo, um número muito grande de blastocistos. Tem paciente jovem que tem 8, 9, 10 blastocistos. Aí entra naquela do time to pregnancy. Você faz o PGTA para ter um funil, como ela tem muito blastocisto, mesmo que tenha um ou outro que seja prejudicado com a biópsia, mas você reduz de 8, 9 blastocistos para 4, 5 euploides, 3 euploides para poder escolher o embrião. Eu acho que é uma indicação a ser discutida naquilo que eu falei de individualizar o tratamento. Né? E uma coisa que eu acho muito legal é o aconselhamento genético pós-PGTA. Porque temos pacientes com uma idade maior que você não consegue nenhum embrioploide em 1, 2, 3 fertilizações in vitro com PGTA. E algumas vezes você tem algumas monossomias, por exemplo, de baixo risco, de cromossomos abaixo do 12, que, mesmo que tenha uma chance menor de implantar, é um neném que não existe doença associada com uma monossomia desses cromossomos. Então, é uma coisa para pensar, ou então algumas coisas específicas. Por exemplo, o triplo X. São casos que são compatíveis com a vida e com baixo risco de nascer com alguma coisa importante e que pode ser pensado em mulheres mais velhas, que a única opção de engravidar seria esses embriões, após um aconselhamento genético. Então, a gente aqui, quando a paciente não tem nenhum embrião euploide, já fez mais de um tratamento, a gente passa ela e ela tiver algum embrião biopsiado que tenha uma monossomia de um cromossomo de baixo risco, a gente passa para aconselhamento genético. Quem fazia muito isso era a Cristina Valenta, na Genomics. Agora a Cristina saiu, tem outras pessoas, geralmente a maioria das clínicas de biópsia, de genética, tem uma pessoa para fazer esse aconselhamento, que a gente sabe que esses embriões vão ter uma taxa de implantação menor que os embriões euploides, mas se engravidar e se nascer, aquela monossomia de um cromossomo de baixo risco não é compatível com nenhuma síndrome, nenhuma patologia, e geralmente, quando nasce com o mesmo risco de um embrião euploide. Eu acho que essas coisas são importantes o clínico conhecer, discutir com a paciente e individualizar o caso, e para a gente não também jogar fora, de repente, a única esperança dessa paciente engravidar.
Era isso que eu ia falar, pode falar aí. Depois eu tenho um caso desses até para mostrar aqui de paciente que a gente transferiu. Obrigado, Larissa, Paulo e Eduardo. Eu tenho uma pergunta para a Larissa. Larissa, é o seguinte, a minha grande dúvida, justamente o Paulo colocou muito bem, eu compactuo com todas as falas e as conclusões dele. A minha grande dúvida é justamente sobre a autocorreção dos embriões em óvulos jovens, né? Isso é uma coisa que tá demonstrada e gostaria de saber da tua opinião, que você leu, que seguramente você está mais informada de todos nós a respeito disso. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é justamente da transferência, perdão, do ato da biópsia ele prejudicar o desenvolvimento embrionário. Então, é um trabalho muito bonito que é um trabalho clássico que diz que não prejudica, mas quando a gente está na frente do laboratório, a gente vê que realmente você botar uma agulha no embrião, ele pode ser prejudicado. Então, a minha opinião pessoal, eu sempre falo, há 20 anos atrás eu comecei a namorar com a biópsia, há 15 eu me casei, há 10 eu me separei, hoje eu estou em litígio, né? Quer dizer, essa é a minha história com a biópsia. Então, eu não sou muito afeito a ela, porque eu não estou convencido que vai melhorar. Eu respondi o teu código de barra lá, e já posso dizer a minha resposta, que foi diminuir o tempo de gravidez sem dúvida nenhuma, mas são essas duas perguntas, Larissa, objetivando. Justamente sobre a autocorreção de óvulo jovem, e justamente sobre a possibilidade de, por mais prática que a gente tenha dentro do laboratório, se isso, na tua visão ou na literatura que você viu, pode prejudicar o desenvolvimento embrionário. Tá. Em relação à autocorreção, assim, tem um estudo muito bonito do Biot, né, que ele mostra ali os embriões em cultivo até onde eticamente se é possível cultivar, que seria entre 12 a 14 dias, quando você começa a ter a definição ali de estrutura cardiovascular e sistema nervoso central, né, a partir do 12º, 14º dia. Nessa cultura, né, de embriões alterados, você teve ali uma taxa, se não me engano, era de 65%, 65, 68% dos embriões que tinham ali o diagnóstico como mosaico, eles se corrigiam. Então, eu acredito que isso possa ser, sim, principalmente entre os embriões em mosaico. Nesses casos, né, de fertilização alterada, 3 pronúcleos e 1 pronúcleo, se a gente for pensar, né, ele teria toda uma carga genética a mais ou a menos, né, por conta da visualização de um núcleo a mais, e você tem uma taxa de euploidia ali quando para embriões com 3 pronúcleos ali perto de 50%. Então tem assim um mecanismo de correção. No time-lapse a gente acaba vendo depois a extrusão desse terceiro corpúsculo polar. Claro que existe um risco ali, né, nesses casos também, em casos de aneuploidia, de correção para dissomia uniparental, né? Que quando a gente pensa nessa correção, teria que também investigar por SNP-away essa presença da dissomia uniparental como correção ali embrionária. Então, se eu acredito que sim, que seja uma realidade ali, principalmente para os embriões em mosaico. Em relação, doutor Edson, o senhor falou que está em processo de litígio, eu ainda estou casada com a biópsia, eu sou super a favor, acho que quando você tem um laboratório, e os guidelines trazem isso, né? Quando você tem um laboratório com toda a estrutura para realização e, claro, a técnica pelo embriologista. Então, a gente sabe que quem realiza a biópsia são os embriologistas sênior, requer um treinamento, e aí essa questão de você, né, realizar o RET. Hoje, muito dos casos com time-lapse, a gente acaba fazendo a biópsia no momento o RET no momento da biópsia, então isso requer mais habilidade ainda do embriologista. Então, ao meu ver, né, o PGTA não invasivo, ele serve muito para os laboratórios, né, eles mostram essa acurácia menor, muito comparado com os laboratórios que realizam a biópsia de rotina, né? Se a gente for ver os estudos da Carmen Rubio, a acurácia é menor porque eles têm ali um laboratório que realiza a biópsia de forma, né, como exemplo, né, para os nossos. Então, quando você tem um laboratório que realiza, acredito que você tem, assim, esses estudos, né, que são feitos em laboratórios que têm a prática, que não mostram impacto.
Agora, quando não se é prática do laboratório, acredito que você possa, sim, reduzir a taxa de implantação. Existem até alguns estudos que mostram que, dependendo da área do toracoectoderma que você realiza a biópsia, você impacta a taxa de implantação. Então, o ideal seria realizar mais longe da parte central ali da massa celular interna. Quanto mais você se aproxima ali da massa celular interna, você acaba reduzindo a taxa de implantação desse embrião. Então, depende. A minha resposta é depende do que você tem no laboratório e dos técnicos que realizam, dos biomédicos que realizam a biópsia. Último comentário, obrigado, Luiz. Último comentário, vocês devem conhecer, tem um trabalho do Norbert Gleicher que ele, pelo menos, mostra matematicamente que retirando 4 a 5 células de embrião seria impossível se dar um diagnóstico de normalidade ou anormalidade do PGTA. Então, por isso que eu acho que é um tema muito interessante, a Paula foi realmente muito boa, é um tema que, seguramente, em todos os eventos que a gente tem, é comentado, seguramente daqui 5 anos a gente vai estar conversando ainda com essas dúvidas. Eu te agradeço, Larissa e Daniela, com você. Obrigado. Doutor Eduardo, você quer compartilhar sua apresentação? Trouxe 2 casos clínicos para a gente ver se eu coloco algumas. Então, gente, eu trouxe 2 casos que, assim, são casos atuais. Então, esse é o primeiro caso, né? Uma paciente de 43 anos e o marido de 38 anos, uma infertilidade primária desde 2018, então são 6 anos. Ela tem um diagnóstico de baixa reserva ovariana, timiliano de 0,17 e o fator tubário. E uma peculiaridade é que ela mora no Canadá, quer dizer, voltou para o Brasil agora, mas eles estavam há 5 anos no Canadá. A primeira consulta que eu fiz com eles foi de lá, né? Foi por teleconferência. E assim, eles tiveram um pouco de dificuldade de conseguir fazer tratamento lá, e por conta do avanço da idade, eles sugeriram a ovorrecepção lá já. E quando eles me procuraram, eles já estavam decididos para seguir esse caminho da ovorrecepção, e eles optaram, eles queriam fazer o PGTA. Então, aqui é o desenvolvimento embrionário deles. Eles receberam 10 ócitos doados. Nós tivemos 2 blastocistos no final do cultivo embrionário, né? Um em D5, um blastocisto 5A e um blastocisto 5AB. E essa daqui é o resultado do PGTA. Então, o embrião de número 3 tem uma aneuploidia complexa, uma monossomia do 16, e o ganho parcial do cromossomo 5. E o embrião de número 5, ele tem um mosaicismo de baixo grau, com uma monossomia do 1 e uma trissomia do 4. E aí o ponto que eu quis colocar aqui para discussão é sobre... A Larissa já falou algumas coisas na apresentação dela, mas é sobre PGTA em mulheres jovens, né? Se aumenta a eficácia por transferência mesmo, e mesmo em casos de doadoras, né? Que muitas vezes são mulheres férteis, se vale a pena ou não fazer o PGTA. E aí são esses casos da rotina que eu trouxe aqui para a gente discutir. A Larissa já colocou alguns dados aí de trabalhos, eu trouxe esses 2, esse daqui primeiro em relação à melhora, né, para as pacientes jovens. Então, é um estudo jovem, né, de abril de 2023, retrospectivo, com bastante gente, né, um estudo chinês. E aí ele colocou a cada 5 anos, né, e em todos eles, que não mostra aqui, mas em todos eles houve melhora quando você realiza o PGTA, a não ser nas idades mais jovens, que é de 20 a 24 anos, que é bem condizente com aquele trabalho que a Larissa também trouxe, né, que mostra de 20 a 25 anos que tem uma curva para cima nas aneuploidias. Então, para as pacientes jovens, por esse trabalho, né, em que pese ele ser retrospectivo e tal, tem um N interessante de pacientes, mas ele mostrou vantagem. E esse outro são para as pacientes férteis, né? Comparou 283 transferências de pacientes férteis com 849 de pacientes inférteis, né? E aí ele achou um pouquinho mais de euploidia, né? Então, talvez
dando vantagem para, nas pacientes férteis, nas doadoras, talvez não fazer o PGTA. E aí eu fico aberto aqui para as opiniões, para as discussões. O que vocês acham? Eu tenho uma dúvida, Dudu. Você transferiu esse embrião em mosaico? Não, Ou eles optaram por não transferir? não, eles fizeram um aconselhamento com a Genomics, né? Esse mosaico, mesmo tendo duas alterações, ele é sim um candidato para transferência, mas isoladamente, quando você analisa os dois, tanto a monossomia quanto a trissomia, os dois eles têm maior chance de abortamento, né? A monossomia não tem nenhum nascido vivo, mas a trissomia já tem um de mosaico e que tem uma porcentagem importante de crianças acometidas. Então, o casal optou por fazer um outro perfil. Eles não vão transferir esse embrião nesse momento, né? E tem os estudos lá de transferência de embrião em mosaico, né? Tem uma calculadora até de Biot que ele coloca, né? Quando você tem mais de uma alteração em mosaico, a chance de taxa de nascido vivo cai bem, né? Acho que cai para menos de 30%. Então, ele tem, né? Por mosaico, tem uma classificação, tem uma calculadora que você coloca o tipo de alteração e ele te dá mais ou menos a taxa, mas para duas alterações em mosaico, o risco mesmo de aborto aumenta, né, e reduz mesmo a chance de nascido vivo. Eu acho que o que pegou mesmo foi porque uma dos mosaicismos isolados já teve nascido vivo e com criança cometida. Eu acho que isso pesou bastante aí para o casal. Então eles decidiram e eu apoio para a gente ter um outro perfil de doador. E a gente que aqui não pode interromper, né? Acho que até como dica, como sugestão para a próxima discussão, né? Acho que mosaicismo é um ponto também, né? Da comissão de genética que a gente poderia trazer numa aula também. Eduardo, Oi. uma opinião sua. Por exemplo, você viu que você não. Você pode voltar ao mosaicismo, que é daquele caso? Desculpe, que eu não prestei atenção. Claro. Na tua opinião, porque, lógico, o aconselhamento genético ele é muito mais conservador, né? O mosaicismo, normalmente, como eu sou no cromossomo 4, são aqueles menos graves pelo PGD-IS, né? Quer dizer, seriam as prioridades para serem transferidos. Eu tenho transferido embriões mosaico com as recomendações todas e com as explicações que a gente consegue dar, que é um tema muito difícil para você colocar para o casal explicar, né, Paulo? O PGT já é difícil explicar mosaicismo, então é um trabalho super duro. Mas na tua opinião, Eduardo, e do Paulo e da Larissa também, vocês têm transferido embriões em... Qual seria a sua opinião pessoal? Isso é, o casal que vai decidir, claro, mas a opinião pessoal de vocês, do Paulo, do Eduardo e da Larissa, sobre o embrião mosaico. Existem casos, sim, está descrito na literatura, casos de mosaicismo que transmite para todas as células, as crianças nascem doentes, mas são casos muito, muito, muito esporádicos. Se a gente for ver as doenças, principalmente as doenças gênicas, existem centenas delas que as incidências são muito maiores. Mas eu queria ver a opinião de vocês, a opinião pessoal de vocês a respeito da transferência de embrião mosaico. Doutor Edson, obrigado pela pergunta. Eu sou bastante receoso em relação à transferência de mosaico. Eu nunca fiz uma transferência de mosaico. Eu sempre sugiro que seja como uma segunda opção e que, de preferência, tenham outras opções, né? Porque eu acho que apesar de talvez ser um early adopter em outros sentidos, né? A clínica Vida Bem-vinda, como geral, a gente gosta de tecnologia, a gente é bem pró PGT, biópsia, mas essa área eu tenho bastante medo, assim. Eu acho que ainda não estou tão seguro para transferir, né? Não, acho que não é uma segurança mesmo. Eu acho que talvez seja até algo muito pessoal mesmo, porque eu vejo os estudos, tal, né? Mas pessoalmente ainda estou inseguro e eu sugiro sempre ter alternativa. E se não tiver outra alternativa, aí entender os riscos, né?
gosto de pedir o auxílio do pessoal da Genomics, que eles fazem um trabalho bacana, eles mandam um e-mail depois, né? E então sou inseguro, doutor Edson. Você tem uma paciente que tem potencial de fazer um novo tratamento e potencial de conseguir embrião euploide, eu oriento que deixe esse embrião criopreservado, que não descarte e tente mais um tratamento. Tá? Agora, tem casos, paciente já com baixa reserva, paciente com idade avançada, 42, 43 anos, que fizeram 2, 3 tratamentos. E que a próxima opção vai ser o óvulo doado. Então, acho que mosaico de baixo grau, principalmente em cromossomos de baixo risco, tá? Abaixo de 12 para baixo, se ela for bem orientada, o risco maior é de não engravidar ou de abortar. Tem um risco maior de abortar. Então, vai ter uma chance menor de gravidez. Mas, se engravidar e nascer, a chance dele nascer com algum problema genético é mínimo. Como o embrião euploide também pode nascer, porque a biópsia embrionária não garante que o embrião seja 100% euploide. A própria Genomics lá, quando manda o documento para assinar, mostra que eles botam lá, acho que 98% de segurança, alguma coisa disso. Então, eu acho que a gente tem que avaliar o caso individualmente. Paciente que não tem outra opção, a não ser ovodoação, e que queira conversar com o geneticista e arriscar uma chance menor, um risco maior de aborto, mas um risco muito pequeno de nascer com alguma doença, eu oriento a transferir sim. Eu sou centrão. Eu dependo da opinião do geneticista. Eu já fiz algumas transferências de mosaico, já tenho nascido vivo. Até o que me rendeu um post do Ashley esse ano foi o primeiro caso descrito de mosaicismo de monossomia do 19 que resultou em gestação gemelar. E os dois nascidos têm PGTA normal. Eu dependo da opinião do geneticista, se caso tiver, justamente porque a gente não pode interromper as gestações aqui no Brasil, eu aguardo essa avaliação quando tem risco para a prole, né? Segundo aquele estudo do Viotti, até 7% de risco de nascer com algum problema, embriões transferidos em mosaico. Eu opto por não transferir, oriento o casal, claro, a decisão deles, mas os casais eu tenho visto que nessa situação eles optam por não transferir e realizar mais um ciclo ou partir para ovo-recepção. Então, depende do cromossomo. Eu gosto muito do PGD-IS, que avaliava risco de acordo com o cromossomo, né, avaliando o risco de dissomia uniparental, aborto e risco para prole, da recomendação de transferência de mosaico de 2018, né, a atual eles não vão tanto em relação ao cromossomo afetado, mais em relação a baixo grau e alto grau de mosaicismo, mas eu ainda assim utilizo na primeira conversa com o casal, antes da avaliação com o geneticista, esse gráfico, né, que foi retirado de um estudo com resultados de cromossomos mais afetados de POC, dissomia uniparental, para ajudar, né, nessa decisão de quais os embriões, quais os cromossomos afetados realizar a transferência. E Mas, sempre Larissa, orienta em risco ao aborto. Você falou de um mosaicismo no cromossomo 19, tem aqueles que são de cromossomos abaixo de 12, que o risco de nascer com alguma coisa é bem menor, praticamente zero. Então, eu acho que tem que ser individualizado mesmo, conversar com a geneticista e avaliar esses riscos, benefícios, e se a paciente tem potencial ou não de conseguir um embrião melhor. Tem descrito até com cromossomo 10, acho que foi do Albert Gleicher, um caso de alteração cardíaca, trissomia do 10, de alteração cardíaca grave, e nascido vivo, né, de alteração cardíaca grave, e o 15, 16, o 15, 14, 15, 16 são cromossomos que têm alto risco ali de dissomia uniparental. Então, tem essa avaliação ali do PGD-IS, né, que eles colocam o risco, né, eles separavam por faixa, colocavam em vermelho ali a trissomia do 18, os cromossomos sexuais, cromossomo 21, 13, como
indicação de não transferência, e se não me engano, o 15 e o 16 estavam lá em não transferência. Tinha uma parte amarelinha ali, que seria, dependendo da avaliação, que seria o risco de aborto, principalmente, e os cromossomos que ele recomendava transferência. O 19, a monossomia do 19, estava como uma das recomendações. Então, ela passou por avaliação de geneticista, a gente transferiu e Liberou. engravidou. Eu já tive caso de trissomia e monossomia do 1 em mosaico que não resultaram em gestação. Porque acho que quando a gente transfere embrião em mosaico, a gente tem que orientar também a paciente esse risco, né, de implantação ali perto de 40%, né, e o risco de aborto de até 30% nesses casos, que quando comparado com o PGTA, o risco praticamente triplica, né, de aborto. Tem duas perguntas no chat. Primeiro do Fábio Rodrigues, acho que para todos. A pergunta é o seguinte: fazendo outro ciclo, você pede para rebiopsiar estes embriões, provavelmente falando de mosaico? Afinal, até o aneuploide complexo pode ser euploide. Vamos lá. A neuploidia complexa, você tem a orientação que eu tenho conversando com a Cristina, com o pessoal da Genomics, é que você tem um embrião bonito, morfologicamente bonito, com muita neuploidia, pode ser ruído lá no exame. Então, quando você pega, por exemplo, um embrião que é um embrião bonito, 4AA, 5AA, e que você vê que o PGTA vem com mais de 3, 4 cromossomos alterados, vale a pena uma rebiópsia, sim, porque pode ser alguma falha da técnica, algum ruído. Não sei se a Larissa deve entender mais disso aí do que eu. Mas em alguns. Então, eles avaliam não só o resultado do PGTA, como a morfologia do embrião, para, em alguns casos de caótico, principalmente, você reavaliar, rebiopsiar. Principalmente esses que vêm como caótico o resultado, que pode ser ruído. Mas de rotina eu não rebiopsio, não. Se eu não desconfiar de alguma falha de ruído, eu faria um novo tratamento com biópsia desses novos embriões. Não sei se a Larissa ou o Eduardo fariam diferente. Eu tenho a gente aqui na clínica, logo que saiu o estudo lá na fertility sterility, que mostrou que os embriões caóticos em até 30% podem ser embriões normais. A gente tem realizado aqui alguns casos de biópsia, quando era embrião único, né? Eu até convoquei uma paciente que era embrião único para a rebiópsia. Ele continuou aneuploide, ao invés de 5 alterações, veio com 4 alterações, mas eram praticamente os mesmos cromossomos. E tem um estudo também de alteração segmentar, né, que mostra 30% de chance também de que esse embrião com alteração segmentar seja um embrião euploide. Também fiz em alguns poucos casos, eu não tive embrião euploide nesses casos de rebiópsia. A gente tem que lembrar que rebiópsia, ela afeta a taxa de sobrevivência do embrião, né? Então, se a gente pensa que um embrião que é criopreservado, ele sobrevive em 98%, 99% dos casos, o embrião rebiopsiado, essa taxa cai para 86% de sobrevivência, e a taxa de implantação, tem um estudo que mostra também que a taxa de implantação, quando comparado com uma biópsia, pelo descongelamento e recongelamento, que aparentemente é o que mais causa estresse para o embrião, o fato de descongelar, recongela, descongela, recongela, isso acaba afetando também na taxa de implantação, mesmo esse embrião sendo normal, para menos do que 50%, quando o embrião foi congelado nesse estudo, né, uma única vez, a taxa de implantação foi perto de 60%. Então, a gente tem que avaliar muito essa questão da rebiópsia, e eu concordo com o Dr. Paulo né, pensando ali na qualidade do embrião, porque isso é o principal fator ali quando a gente vai realizar a rebiópsia para pensar nessa taxa de sobrevivência, né, e nessa condição, né? Quando eu discuti com o Bruno, alguns casos, ele falou, né, de acordo com os levantamentos da Genomics,
que os embriões caóticos que têm vindo normais têm sido, claro, relacionado à idade da mulher, então, quanto mais jovem, maior a chance de que esteja dentro desses 30% de normalidade, e também a qualidade do embrião. Os embriões que têm qualidade top quality, ali A e B na classificação, acabam sendo embriões que têm maior chance também de estarem dentro dos caóticos, nesses embriões que são euploides. Posso colocar uma coisa aqui na discussão? É que, assim, não é fácil você indicar uma rebiópsia, né? Principalmente num embrião caótico, porque você se coloca no papel do casal que fez o PGTA, que dá um resultado do embrião caótico. Ó a palavra, caótico. E aí depois fala que ele é normal. Então, assim, tem tanta coisa que pode vir na cabeça do casal que é super complicado isso. A minha opinião é que, né, a rebiópsia ela tem que ser muito bem discutida, né? Talvez caia lá com o mosaico também, que é em última instância, porque se vier essa situação, né, o que você vai fazer? O casal vai desacreditar na técnica, né? Não é uma bagunça isso. Eu pessoalmente gosto do PGTA. O que eu gosto dele é o que o Pedro Monteleone colocou aí. Eu acho que o PGTA é uma ferramenta de seleção embrionária, e nesse sentido, o que eu gosto do PGTA é o VPN, valor preditivo negativo. Quando ele fala que é euploide, transfere. Né? A gente muito discute as alterações, mas quando dá normal, a gente não discute muito assim. Mas se a biópsia, né, a técnica, a representatividade, acho que tem os pontos, mas difícil de ver um embrião haploide ter alguma coisa no futuro, né? Tem, mas Tá, difícil. Pedro? Pedro, você está por aí? Tô aqui. Tá me ouvindo? Estamos. Então, Fala, Edson. Quer comentar, Pedro? Bom, sou você breve, com tanta coisa para comentar. Não, acho que assim, o foco do PGTA é um foco totalmente equivocado que a gente dá. O PGTA é um exame de seleção. Você vai selecionar, é como morfologia. No trabalho, a gente apresentou um trabalho na SBRA o ano passado que mostrava que a taxa de gravidez de embrião euploide era diferente no quinto e no sexto dia, mas quando você balizava pela análise morfológica era a mesma. Eu acho que colocar dessa forma como a gente coloca, como se coloca em geral, eu acho um equívoco, né? Falar que o embrião tem alto reparo, não. A célula neuploide que ela faz apoptose. A célula neuploide ela é errada, né? Ela faz transcrição proteica anômala e por isso que ela para o desenvolvimento. Não é, isso é metabolismo celular, não é outra coisa. E eu acho que assim a forma de abordagem e discussão é uma forma equivocada na minha forma de entender. Não vou me estender muito, senão eu vou ficar falando aqui até meia-noite. tá. É um casal de 39 anos, ambos, infertilidade primária, 1 ano e 6 meses. Né? Ela tem uma ótima reserva ariana, antimileriano de 8, contagem de 34, endometriose, e ele tem uma hipospermia, um volume de 0,8 ml. Então, a FIV deles foi assim: nós coletamos 42 ossos, tivemos 36 maduros, então tivemos 15 blastocistos, e o casal optou por congelar 10 sem biópsia e 5 eles fizeram a biópsia. Esse é o resultado, tá? Dos 5 embriões, nós tivemos 2 embriões euploides, o de número 3 e o de número 5. Nós fizemos um preparo endometrial, ciclo natural, transferimos um 4AA euploide e tivemos uma gestação bioquímica. O casal retornou e aí nós estávamos com um blastocisto euploide 4AB e 10 blastocistos vitrificados sem biópsia, e eles quiseram saber mais sobre os outros embriões, né? Eles falaram, não, queremos saber mais sobre os outros embriões. Então, nós selecionamos os 4 melhores embriões pela morfologia. Esse foi o resultado. Dos 4, nós tivemos 3 euploides, né? E esse é o ponto que eu trago aqui para discussão. Então, nesses casos em que tem muitos blastocistos, e muitas vezes por N motivos, mas talvez um do que pese bastante é o motivo financeiro, eles
biopsiam todos os embriões, né? E aí vem aquela situação, né? Quantos embriões biopsiar, né? Em quantos analisar? Qual o melhor momento para fazer a biópsia e a análise genética, né? E qual que é o impacto de você, para aqueles que já estavam congelados, de você descongelar, biopsiar e recongelar um blastocisto? Então, a Larissa também já trouxe algumas coisas aqui, né? Esse trabalho aqui, ele fala sobre ele comparou dois grupos, né? Um grupo é um estudo retrospectivo, mas ele comparou um grupo de 232 transferências, os embriões foram todos congelados, e aí, num outro momento, eles foram descongelados, biopsiados e transferidos. Tá? Esse que é o lado ruim desse estudo, porque eles não recongelaram o embrião, eles fizeram aquela transferência com o teste genético no dia seguinte. E 415 transferências de embriões que foram biopsiados, congelados, descongelados e transferidos, né? Então, esse é o ponto que me chamou a atenção só porque no Freeze-All a transferência foi a fresco, com aquele teste genético que hoje, não sei se, acho que a gente não faz mais, mas que saía no dia seguinte. E o que eles viram é que a taxa de gravidez é melhor no grupo que você faz a biópsia e congela como que é o habitual, favorecendo esse, né, em teoria, o melhor momento, então, é para você biopsiar antes de congelar. E esse outro estudo, ele também é um estudo retrospectivo, como a Larissa colocou também, é uma área que a gente não tem muitas respostas, tá? Ele comparou dois grupos, um que você congelou e descongelou apenas uma vez, e o outro grupo que você congelou e descongelou 2 vezes. Eu não sei se é o mesmo que você colocou na sua apresentação, Larissa. Eu Mas nem aqui abordei isso. é, Você comentou isso na sobre o É discussão lá. impacto só, de você. É é verdade, só você comentou, o que o Ashley traz, né? é. Mas nesse estudo aqui, eles não viram diferença estatística significante em nascidos vivos, malformação congênita e euploidia. Então, aqui eles acham que não tem problema você descongelar e recongelar novamente. E é isso. Bom, então esses são os pontos que E são para isso é discussão. rotina mesmo, né, Dudu? Assim, casos de que teria maior benefício aí da realização de biópsia para a seleção dos embriões, a questão financeira acaba pesando, né? E aí a gente Qual fica a nessa tendência de questão de vocês? Eu descongelar, né? particularmente, eu tento orientar o paciente quando vai fazer biópsia, biopsiar tudo. Porque você tem 15 embriões, você tira, dependendo da taxa, 15 blastocistos. Na taxa dela, 40% é euploide. Então, sei lá, de 15, você teria 7 euploides e 8 aneuploides. Mas se você pegar 7 ali, você pode pegar um grupo que tem os 6 aneuploides juntos. Então é complicado, a paciente acaba ficando mais angustiada. Eu acho que se é para fazer, vale a pena fazer logo em tudo, você já seleciona, e aí a paciente fica com maior liberdade para decidir a transferência. Pessoal Posso fazer um comentário? O pessoal da inteligência artificial, né, dos algoritmos para não só para nascido vivo, mas também para detectar o embrião com aneuploidia. Agora não, que agora avançou muito, mas no início eles falavam muito na discussão que talvez a inteligência artificial não fosse uma técnica para você selecionar, para você garantir de fato a euploidia ou aneuploidia, né, daquele embrião, mas talvez uma ferramenta para você selecionar quais embriões devem ir para a biópsia. Aí Concordo. barateando e deixando alguns embriões a serem congelados direto sem biópsia, para eventualmente mais para frente fazer a biópsia se necessário. Concordo com você. A gente está usando aqui já a inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela aponta os óvulos que têm maior chance de chegar a blastos e os blastos que têm mais chance de ser
de ser euploide. Aí, nesse caso, se você não quiser biopsiar todo mundo, tem muito blastocisto, quiser economizar, talvez a inteligência artificial possa ajudar a escolher os que têm mais chance de ser euploide. Porque quando a gente tem muito blastocisto, a gente, se fizer todos, vai gastar mais dinheiro. Mas se a gente fizer metade e depois fizer mais metade, a gente acaba gastando mais dinheiro com essas duas biópsias do que fazendo tudo uma vez. Então, acho que tudo isso tem que ser conversado com o paciente e discutido. Paulo, eu também sou a favor de biopsiar tudo ali naquele momento, porque o que eu falo para os casais é que a gente vive muito a situação do segundo filho, né? Aquele casal que, sei lá, teve 6 embriões, analisou 3, teve um euploide, transferiu e engravidou, e ficaram 3 embriões sem biópsia, e eles voltam para o segundo filho. No primeiro eles fizeram, claro que no segundo eles vão querer, né? Então, eu exponho isso daí, né? Os trabalhos, não são unânimes. A impressão que o pessoal do laboratório tem é que esses casos em que você descongela, biopsia e recongela é muita manipulação num dia só para um embrião, né? Descongelar, biopsiar e recongelar, e elas sentem que é pior, tá? Não achei nada oficial com isso, sim, só aquele trabalho lá primeiro, né, do Biopsy First, mas a impressão do laboratório é que é pior. Então, geralmente é o que eu falo para o casal, se possível, analisar tudo, porque mais para frente, pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se vocês voltarem, vão querer fazer o teste. E biópsia, né? Se a gente pega os estudos de custo-efetividade, é muito controverso, assim, a PGTA, a análise de PGTA, assim como live birth não tem uma melhora, né, na taxa não tem um estudo que mostre que realmente melhora as taxas de gravidez, exceto para o grupo né, de acima de 35 anos, mas eles mostram justamente para esse grupo, que tem muitos embriões. Custo-efetividade para os pacientes que não têm muitos embriões, ali não tem comprovação até hoje. E até no podcast da Fertility, acho que do mês passado, eles debatem isso, que ainda não tem comprovação de custo-efetividade da biópsia em relação à não biópsia. Só nesses casos, foi esse estudo que eu trouxe também, de 2018, nesses casos que tem muitos embriões. Agora, gente, só antes de terminar, se já acabar a discussão, eu quero só mostrar um caso, é coisa rápida, 2 slides, só mostrando um caso de transferência e de individualização de caso, aqueles casos que a gente tem que seria a última opção da paciente ter o filho. Posso mostrar rapidinho ou ainda tem discussão? Acho que pode mostrar, doutora, a gente já está bem adiantado, então acho que você já pode mostrar. Tá falando, quando eu estou botando para compartilhar aqui, tem alguém compartilhando ainda, eu acho. Pronto. Pronto. Cadê minha tela? Está aqui, share. Vamos. Vocês estão vendo aqui, vai abrir um. Sim. Estou abrindo aqui. São aqueles casos que eu falo que a gente tem que pensar na chance da paciente. Então, vamos lá. Esse é um caso aqui, uma paciente de 42 anos, produção independente, sem parceiros, que só tinha condição financeira de fazer um tratamento. Ela fez a punção no dia 14 de janeiro de 2022 e teve 11 óvulos, 10 M2, 6 blastocistos biopsiados, e os 6 eram todos com aneuploidias complexas, em cromossomos de alto risco, e tinha o embriãozinho 8 dela, um aneuploide XXX, um triple X, né? Ela não ia aceitar o óvulo doado e ia desistir de engravidar. Eu encaminhei ela para conversar com a Genomics, na época era a Cristina Valeta, e optou por fazer a transferência. Engravidou, a neném nasceu, realmente é uma 47XXX, um triplo X, e o que foi conversado com ela, e ela acabou optando por transferir esse embrião, foi
exatamente que o triplo X é uma neoplodia compatível com a vida. Geralmente são mulheres saudáveis, esguias, muitas delas viram até modelos bonitas, raramente tem alguma deficiência. E ela está hoje, a neném já nasceu, ela está com o neném hoje com quase 2 anos, muito feliz, satisfeita por ter transferido um aneuploide. Então, eu só queria trazer esse exemplo, porque a gente tem que individualizar cada caso. Talvez se ela não tivesse transferido esse embrião, se tivesse simplesmente dito para ela que é tudo alterado, joga tudo fora, ela talvez não tivesse tido a chance de ter a bebezinha dela em casa hoje. Então, era só uma apresentação rápida, só para a gente ver que eu acho que tudo isso, a gente não conhece tudo de biópsia embrionária, a gente não conhece tudo de estudo genético pré-implantacional. É importante avaliar cada caso, é importante discutir, individualizar, conversar com o geneticista, conversar com a paciente os riscos, benefícios, as vantagens, porque individualmente pode ter coisa que vai valer a pena a gente transferir. Queria agradecer aos últimos guerreiros da ciência que ficaram aqui. A discussão foi muito rica, muito boa. Obrigada aí pelas apresentações. Obrigada, doutora Larissa. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigada, doutor Paulo.